quero saber uma coisa, quem é que disse que renda fixa é só investimento feijão com arroz? Hoje eu vou te mostrar como você pode ser ousada e turbinar seus investimentos. Vem comigo! Muita gente associa renda fixa a investimentos mais seguros, conservadores e, em certa medida, eles têm razão. Mas isso não quer dizer que todo investimento em renda fixa tem esse perfil. Sabia que dá para investir em renda fixa com um perfil mais arrojado? Ah, gostou da ideia, né? Mas primeiro a gente precisa reforçar aqui algumas ideias para ter certeza que a gente está na mesma página. Vamos lá, gente. Renda fixa é todo tipo de investimento que tem as regras de remuneração já combinadas previamente quando você vai fazer a aplicação. E aí muita gente acaba achando que ela é mais segura porque você já sabe quanto vai ganhar ali na frente, né? Mas vamos combinar, tá, gente? Depende. Se você vai investir em títulos de dívida, parece assim sensacional, né? Mas o título de dívida dos Estados Unidos tem um perfil de risco diferente do título da Venezuela, né? Então aquela ideia, aquele preconceito de que renda fixa não tem emoção, que rende pouco, é mito, tá? Então existem sim investimentos em renda fixa que vão poder turbinar sua rentabilidade da sua carteira, mas que não são assim tão seguros, tão tranquilos como CDBs e LCIs. Se você tá pronta para passar um pouquinho mais de frio na barriga, não deixa de se inscrever nesse canal e receber dicas para você investir seu dinheiro de uma forma segura e também que vai te trazer tutu, tá? E também aproveita, curte esse vídeo, compartilha ele com as amigas e não deixa de apertar o sininho. O primeiro exemplo que eu quis trazer aqui nesse vídeo é o seguinte: investimento em renda fixa com perfil mais ousado, debentures. E se você está acostumada com o conceito de tesouro direto, você vai achar que as debentures uma moleza. A diferença é que as debentures são emitidas por empresas privadas e que vão usar aquele dinheiro captado para investir em novos projetos. Ou seja, você vai comprar um título da dívida daquela empresa, que é a debenture, e você passa a se tornar credora dela. Como remuneração, você vai receber os juros combinados por esse empréstimo. Ai, que delícia essa vida de credora! Dinheiros! Só para você ter uma ideia do tamanho desse mercado, a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capital aqui no Brasil, estima que nesse ano só já foram emitidos 4 bilhões e 700 milhões de reais em debentures em 2019, tá? E aí você me pergunta então por que as debentures são tão ousadas? Para começo de conversa, elas não têm cobertura do FGC, então você não tem garantia nesse tipo de investimento. Por isso é tão importante que você conheça bem a empresa da qual você pretende comprar as debentures. Fica de olho no noticiário de negócio, sabe? Acompanha mesmo como é que tá o desempenho daquela empresa. Além disso, a debenture é o título de dívida de uma empresa e não do governo brasileiro, e as empresas podem ter maior ou menor risco. Quer um exemplo? Quem tinha debentures da OGX, como você acha que eles ficaram, hein? Tá aí um caso de investidores em debentures que ficaram literalmente a ver navios. Agora, um outro tipo de investimento em renda fixa para investidoras com perfil moderado ou arrojado são os CRIs e CRAs. Essas são as siglas para os certificados de recebimento imobiliários e do agronegócio. E sim, essa história tá familiar para você porque elas funcionam de um jeito similar às LCIs e LCAs. A diferença é que as LCIs e LCAs são emitidas por instituições financeiras. E se você não sabe o que eu tô falando aqui de LCI e LCA, assiste esse vídeo que eu explico, tá? Já os CRIs e CRAs são emitidos pelas próprias empresas por meio de securitizadoras. E se você não sabe o que é uma securitizadora, calma que eu te ajudo, tá? As securitizadoras pegam ativos que uma empresa tem a receber, tipo, a gente tá falando aqui de fluxo de caixa, pagamentos futuros, e transformam isso em títulos, no caso, CRIs e CRAs. Mas a má notícia é que esse tipo de título não tem também cobertura do FGC. Mas a boa notícia é que as empresas que emitem CRIs e CRAs acabam turbinando um pouco a rentabilidade desses títulos para compensar o investidor que topa investir nesse tipo de papel. E assim como LCIs e LCAs, eles também são isentos de imposto de renda e IOF, então toda a rentabilidade vai para o seu bolso. Você ainda está aqui comigo? Então me conta aqui nos comentários qual que é o seu perfil de investidora.
Conservadora, moderada ou arrojada? Quer mais renda fixa ousada? Então toma, porque tem os COIs, que são certificados de operações estruturadas, que na verdade misturam um pouco de renda fixa com renda variável. Renda fixa porque ele tem um indexador. Aqui no Brasil, na maior parte das vezes, isso acaba protegendo o capital que você investiu, mas não corrige ele da inflação, hein? Mas renda variável também, porque com ele você tem acesso a vários tipos de ativos, inclusive internacionais, como moeda, ações, commodities e até índices. Os COIs são uma forma muito interessante de você diversificar sua carteira e começar a colocar um pezinho ali no mundo da renda variável. E aí você pode ganhar uma grana, mas também pode não ganhar nada. Vale avisar que esse tipo de título também não tem cobertura do FGC e tem uma liquidez menor. Se você se interessou, fica ligada porque não existe uma regra única, geral, para funcionamento de COIs. Então você vai ter que pegar, sentar com a sua corretora e entender exatamente o funcionamento daquele que fez os teus olhinhos brilharem. A próxima opção vocês vão me achar doida, mas calma que eu te explico. Tesouro direto, arrojado, ousado? Pois é, tesouro pré-fixado. Mas você me pergunta, como é que ele é ousado se eu já sei exatamente quanto ele vai render? Vou te explicar com um exemplo. Vamos imaginar que você resolveu investir num título do Tesouro pré-fixado com uma rentabilidade de 8% ao ano. Você fala, maravilhoso, tá tudo certo, tá tudo lindo. Só que ali vai lá o Banco Central e resolve subir a Selic a 9% ao ano. O que acontece? Você sai perdendo, porque se tivesse investido no Tesouro Selic, ganharia 9% e não os 8% combinados do seu pré-fixado. Por isso mesmo, investir no Tesouro pré-fixado é brincadeira de gente grande. Ele é indicado para investidores e investidoras experientes, especialmente em momentos em que a tendência para a Selic é de queda. E aí você vai lá e já garante a sua rentabilidade no pré-fixado. Bacana, né? De forma geral, o que todos esses investimentos têm em comum é que nenhum deles tem cobertura do FGC. Mas se você tem dúvida, você sabe que você sempre pode contar com um assessor de investimentos da sua confiança. E eu já falei por aqui, né, que quem investe pela Guide tem à disposição um timaço de especialistas. Por isso mesmo, eles me convidaram para fazer esse vídeo. Quem conhece mais, investe melhor. Ficou com alguma dúvida? Então deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Beijo enorme e te vejo no próximo.